qual que deve ser o nosso comprimento de trabalho ideal no dia a dia? Trabalhando com neco, trabalhando com bio, seja lá, independente do diagnóstico que for. Porque independente do diagnóstico, né, também a gente tem que pensar o seguinte, né, um diagnóstico exato daquele estado pulpar, não necessariamente, a não ser que a gente esteja falando assim, tô abrindo um dente rígido, seja lá por qual motivo que for, sofrendo um trauma, enfim, que aí sim eu tenho alguma ideia, se foi algo imediato, uma exposição pulpar, eu tenho uma ideia a respeito ali do status histológico daquele tecido pulpar, mas salvo um caso como esse, extremamente excepcional, eu não tenho também como dizer até que ponto que aquele tecido pulpar inflamado, vamos falar de uma polpa viva, no caso de pulpite, até que ponto que existe aquele comprometimento pulpar, que aquele tecido está inflamado, mas em uma condição que ele não tem condição mais de reparo, não tem mais irrigação, aporte sanguíneo adequado, a gente não tem assim algo tão lúdico, né, pensando de uma forma assim didática, que fala, olha, necrose acontecendo assim, mas as ilhas de necrose elas acontecem em diferentes pontos dessa polpa, né, seja na polpa mais coronária, na polpa mais terço médio, apical, então eu não tenho, a não ser que eu faça um corte histológico, eu não tenho como saber a condição exata daquele tecido pulpar que vai ali desde a polpa coronária até aquela região de saída de forame. A necrose eu sei que fica mais fácil às vezes da gente poder pensar ou justificar, poxa, eu preciso atuar, eu sou endodontista, eu vou atuar até o limite ali que está, né, no meu alcance, onde que eu alcanço, quanto mais eu conseguir auxiliar o meu organismo, o organismo daquele paciente, né, a ter condições favoráveis para um reparo no pós, eu vou fazer. Então tudo que eu puder limpar, ou seja, o conduto, seja ele também, de novo, a gente não está com corte histológico, seja ele dentinário, sementário, né? Independente do que for, em qual região ali até a saída do forame, se eu tenho alcance com os meus instrumentos, eu vou primar por realizar aquela descontaminação, aquele debridamento, aquela desobstrução daquele conduto, certo? Porque se eu fizer toda essa limpeza seguida de um bom selamento, fora dali, né, o que o organismo tiver que dar conta, fala, nossa biologia é algo maravilhosa, é algo maravilhoso de ser observado, porque fora dali, esse organismo ele tem condições, foi fechada a torneira, cessou a fonte, dali para fora, o que ele tiver que realizar de reação inflamatória, deixar o sistema de defesa, de regeneração atuar, ele vai dar conta de reparar, certo? Poxa, se eu cutucar ali, meu Deus do céu, vou cutucar com a minha lima 1 milímetro além desse. Gente, a gente faz cirurgia parendodôntica, por exemplo, eu tenho uma bagagem muito grande com parendodôntica, desde meu mestrado, minha tese de doutorado foi em cima disso, e eu pude acompanhar de muito perto, né? E a gente tem trabalhos na literatura aí que dão a taxa de sucesso que a gente tem após apsectomia. Então, qual que é o trauma tecidual, se a gente pensar, né, de uma lima ultrapassando, fazendo trespasse de um forame e de uma remoção ali com broca, com ultrassom, seja o que for, de um terço apical, 3 milímetros apicais, né, dessa raiz. Então, a gente tem traumas teciduais muito mais severos e que tem um excelente reparo. Por quê? Porque ele não tem a fonte da contaminação intracanal e às vezes nem extraradicular com eventualmente algum cálculo aderido numa superfície extraradicular, num caso em que eventualmente você vê uma fístula de longa duração associada, enfim, a gente já conversou isso daqui em outro momento. Então, existe ainda, né, às vezes por parte, né, de certos profissionais, essa preocupação, e preocupação lógico, pensando sempre num melhor resultado para o paciente. Meu Deus, é pulpite, então é polpa viva, eu não vou, meu Deus, como que eu vou restringir, não vou cutucar aquele milímetro final? Vamos pensar o seguinte, primeiro, para a gente conseguir uma leitura precisa hoje de um comprimento de canal, através da odontologia, da odontometria eletrônica, para o uso do localizador adequado, eu preciso cutucar, né? Eu preciso de uma lima ultrapassando o forame e recuando esse instrumento, para daí sim eu ter uma leitura, uma odontometria, um comprimento real do canal estabelecido de forma precisa. Então eu já tenho um trauma tecidual nesse milímetro final ou 2 milímetros finais que em algum momento, né, existiu a preocupação, poxa, eu não vou mexer nessa região aqui de coto pulpar e por aí vai. Mas uma vez que a gente já tem essa visão hoje, especialmente no momento que a gente pega e faz odontometria eletrônica, e no momento que a gente vê através de tomografia, além do estudo de muito tempo que a gente tem de anatomia, anatomia interna e externa do dente, que você vê que a saída de forame
ela em muitos casos, em uma alta porcentagem, ela não coincide com o ápice radiográfico. Então você fala assim, opa, pera lá, né? Quantos anos a endodontia ela foi realizada sem que o comprimento de trabalho, que se pensava às vezes, poxa, eu estou trabalhando dentro do canal, e aquele forame ele não coincidia com o vértice radiográfico, e muitos desses casos já estavam realizando, né, sem saber essa questão aí de alargamento de forame, inclusive, né, pensando que estava trabalhando até aquém e já estava fazendo uma ampliação, alargamento, e o dente tinha sucesso, né, porque você tinha o quê? Toda a limpeza de qualquer contaminação ou de qualquer tecido alterado, com alguma alteração que você já não tem como reverter. Se a gente cutucou, né, ali 1 milímetro final, ali antes de você chegar, né, ou imediatamente meio aquém, meio além do forame, além do forame, eu falo, o organismo tendo aquilo sem contaminação e muito bem vedado, o organismo dá conta ali com o pé nas costas dessa, vamos dizer, né, dessa pequena lesão tecidual que é causada ali nessa região apical de forma totalmente tranquila, que pode ter um reparo totalmente adequado, certo? Então é muito mais, acredito eu, né, assim, analisando, tendo toda uma bagagem como uma profissional da endodontia que faz esse preparo do canal ali, 1 milímetro além, dependendo aí de algumas condições, mas envolvendo aquela região de forame, e tendo logicamente profissionais e acompanhando, né, o trabalho de profissionais aí que tem isso daí com altíssimo índice de sucesso, seja em caso de polpa viva, seja em caso de necrose, com lesão, sem lesão, a gente vê da importância que tem, né, você conseguir, naquele seu momento, como endodontista, acessar o máximo que você pode, ajudar o máximo que você pode aquele organismo. Então isso significa preferível que você limpe todo o conduto, inclusive aquela saída de forame, né, naquele momento, e que você possa vedar isso daí e dali para fora o organismo dá conta. Melhor do que ficar alguma coisa, um restinho ali, debris que vão se acumulando no final de 1 milímetro que não é acessado, e isso eventualmente amanhã ou depois pode levar aí uma dificuldade maior para o próprio organismo conseguir dar conta de um reparo, já que ele vai ter que lidar com muita coisa que ficou ali, né, e não está sendo útil para ele, ao invés disso ter sido removido ali através de instrumentação, através de um protocolo de irrigação, tá certo? Então a gente não está falando sobre certo e errado, mas estamos ponderando algumas coisas aí que vale a pena, né, ainda que você hoje possa não ter como seu comprimento real de trabalho essa área englobando a região de saída de forame, que você possa começar, né, se permita dar uma chance de pensar por esse lado, né, e pensar por quantos anos que a odontologia ela foi feita sem odontometria eletrônica, foi feito ultrapassando ali, se pensando que estava fazendo diferente e deu muito certo, né, e o quanto que hoje a gente, até mesmo para trabalhar numa precisão muito maior, pelo menos uma lima ali de patência a gente precisa, e numa patência que a gente faça para poder usar o localizador, a gente já tem um dano tecidual que vale pensar, né? Será que esse tecido ali ele tem uma capacidade de se recuperar estando dentro do canal, numa região ali tão difícil de você ter uma nova invaginação tecidual, assim, quando esse tecido ali ele está num diâmetro muito reduzido, né? Se fosse só uma lima ali, às vezes de um pequeno diâmetro, fica essa semente aí, ou essa ideia para a gente manter sempre a cabeça aberta e pensar sempre no melhor resultado que a gente pode ter, o mais previsível que a gente pode ter para o nosso paciente. Tá certo? Um grande abraço, a gente se vê na próxima.